É assim que funciona. Peraí. Eu também, eu demorei a me adaptar também, mas não é um, não é um bicho de sete cabeças. Não, é de 1000 cabeças. Certo, certo, certo. É, é. Não, mas eu quando. Aqui sempre começa com improviso, como eu digo, né? Tem uma aberturinha assim, aí entra a abertura do programa. Bom, aí você escolhe o cenário, eu fico aguardando, não tem Eu problema. sou do tempo da válvula, do transistor, Sim. da modulação. Aham, aham. Eu assisti ali o programa que você, a entrevista que você deu pro Cacau Menezes. Para quem? Eu assisti a entrevista que você concedeu pro Cacau Menezes. Ah, pro grande Cacau. Estava assistindo agora. Vamos tocar Roda o. e avisa. Hã? Roda e avisa. Roda e avisa, roda e avisa. Mas roda e avisa era do Chacrinha, né? Claro. Ah, ó, tô 1 sabendo. minuto para o comercial. Alô, alô, Terezinha. Roda, 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 roda e avisa, 1 minuto de comercial. Bom, estamos aqui hoje com o rei, vou me atrever a falar, o rei dos magrinhos dos anos 70, né? Cascalho, conhecido como Cascalho, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, eu sempre começo aqui pela gênese. A gênese é o seguinte, é uma pergunta bem diferente, que eu não vi nas outras entrevistas, não vejo, né? Então, como é que eram seus pais antes de nascer? Eles tinham alguma ligação com a comunicação, com a cultura? Tinha alguma coisa assim ou não? Sim, meu pai era fotógrafo, tá? Só para ter uma ideia, meu pai era funcionário do Correio do Povo na enchente de 41, aquelas fotos que tem ali na Praça da Alfândega. Aquilo ali foi feito pelo meu pai. Né? E o meu pai foi um dos fundadores do jornal Clarim, que da época era do PTB, né? Birizola, Jean Goulart, Getúlio Vargas, enfim. Meu pai descambou do repórter fotográfico, ele foi para a política e foi ser funcionário da Assembleia Legislativa, funcionário de carreira. Né? Meu pai foi um grande repórter fotográfico. Na época, o fotógrafo que era repórter era como se fosse um grande repórter de televisão hoje, né?
Quem tinha a máquina fotográfica na mão era um cara point, era um cara de... E o meu pai ingressou na ala jovem do PTB na época, a convite do... Eu acho que era Ernesto Dornelles, uma coisa assim, que foi governador. E aí lá ele conheceu o Jean Goulart e o Brizola. E eu conheci o Brizola e o Jean Goulart, eu criança, já nos anos 50, eles aqui na minha casa, batendo na minha casa e conversando com meu pai. E aí o meu pai seguiu nesta parte política. Meu pai foi o secretário de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, no governo Brizola, foi também secretário de comunicação no governo Brizola no estado do Rio Grande do Sul. E depois, mais tarde, com a redemocratização, o Brizola venceu as eleições no Rio de Janeiro e meu pai foi, no primeiro ano do governo Brizola no Rio, meu pai foi também o secretário de comunicação na parte do interior do Rio de Janeiro. Certo, certo. A sua mãe, o que fazia? A minha mãe era uma mulher do lar. Minha mãe nos cuidava, fazia uma boa comida, era uma saudosa mãe, que até hoje eu tenho um grande carinho por ela, sinto falta, de vez em quando a gente dá vontade eu tinha vontade de ir lá, assim, que eu ia às vezes depois do almoço, às vezes almoçava lá e dormia um pouquinho com ela depois do almoço, e depois eu seguia para a minha jornada. Carregava minhas pilhas ali, né? Era um carregador como se fosse do celular hoje. Sim, claro. Geralmente, bom, você engrenou, eu diria assim, devo colocar assim, para comunicação, né? Você se tornou um comunicador. Mas a gente sempre tem uma influência ou influências. O que você tinha quando era criança e depois adolescente? O que você ouvia? Né? Foi o rádio, né? Primeiramente. Sim, foi o rádio. Eu até tentei através da fotografia, né? O repórter, assim, meu pai deu uma máquina para mim uma vez, uma Rolleiflex. Que na época era uma máquina point, né? Mas não me emocionava a reportagem fotográfica. E eu sempre me fixei na parte do rádio e na época na parte da narração esportiva, que era uma narração que tinha uma certa emoção, né? E eu, na época, eu morava num edifício e uma pessoa muito, muito conhecida aqui, não tanto mais no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, que é o Luiz Carlos Prates. Que hoje está radicado há muitos anos lá em Santa Catarina, fazendo um programa, fazia na RBS TV, depois acho que ele foi para a Record, o SBT, enfim. Então o Prates ele imitava o Mendes Ribeiro na época. Alô, amigos, bom dia! Aqui Brasília. Lá fora espia-me um céu azul pintado de azul. Guarda teu coração com toda a cautela. Com um microfone e um rádio Telhos-União, que o seu Maurício Sobrinho, na época, em 66, ele mandou fabricar um rádio com sintonia fixa para a Copa do Mundo da Inglaterra. E o pai do Luiz Carlos Prates tinha um bar, era um bar e uma leitaria, que hoje não existe mais leitaria, vendia leite em garrafa da Corlac. E o Prates morava no mezanino do bar dele, do pai dele, do seu Moraes. E lá ele fazia as narrações esportivas.
E ele estudava também no Colégio Rosário, mas ele era mais adiantado que eu. Então ele ia de manhã, o meu pai me levava para o Rosário e o Luiz Carlos Prates ia também junto no carro para. Então o Prates me deu também esse impulso de gostar do rádio, né? 5 para 6. CYH 223. Rádio Continental de Porto Alegre. 1120 kHz. Te liga, porque a nave já vai zarpar. Cascalho Drive está no ar. Você vai sorrir, vai ficar legal. Das 18 às 19, na Continental.